Eu apareço na filmagem. Tu aparece naquela ali? Eu lembro que eu vi o colete do colega assim, bem atrás, escrito de pó. Isso. E aí aquilo ali deve ter dado um pouco mais de tensão, né? Momentos Pra antes, família, eu digo, né? sim. Momentos antes, o bom que foi divulgado depois, né? Momentos antes daquele momento das vítimas, já tinha tido um tiroteio, né? Uma troca de tiros lá em cima, que foi a hora que todos os policiais de todas as forças começaram a descer. E aí, nessa descida, foi a hora que os policiais penais de Goiás, né? O P2, os de a Paisano, estavam Uhum. lá, eles que encontraram, deram de frente com o Lázaro, e acabou acontecendo mais troca de tiros. E aí foi a hora que as vítimas foram liberadas, né? Eu acho que ele liberou mais para poder prender fuga, para poder despistar. E foi a hora do segundo combate lá de tiros, que foi a hora que teve a filmagem. A segunda ou terceira vez? Perdão, terceira vez de conflito lá. Aí vieram as vítimas, ele estava continuando alvejando, mesmo fugindo. E aí as vítimas vindo. Aí foi na hora que aconteceu a filmagem, mas a filmagem não era para filmar o tiro, né? Era para falar, as vítimas estão bem, e avisar pro pessoal do QG, né? O pessoal Não, lá. até porque a filmagem, ela é um aliado do colega, do policial que tá ali, porque são provas também, né? Sim. Então, é, teve até uma crítica, né, que o colega fez uma selfie e tal. Algum Ah, foi colega o. fez. Foi. Teve. Mas não era da nossa categoria, né? Era Sim, de outra polícia. Mas teve essa. Todo mundo vai criticar. Se você não tira foto, não filma, criticam. Se tira, vai criticar, enfim. é. Mas é importante que tenha essa divulgação. O povo tava em casa aflito, queria saber o que estava acontecendo também, né? E anteriormente a isso, das vítimas, foi a hora que um policial foi alvejado no rosto, né? E ele, o pessoal, acho que foi até o pessoal da DPOI, que é a policial penal aqui do DF, fez o curativo. Salvo engano, foram eles. Que a gente encontrou depois as gases lá no chão e tal. Ele tinha sido alvejado antes de resgatar as vítimas. Aí resgatou as vítimas quase em seguida, assim. É porque aparecia várias informações assim distorcidas e essa aí eu lembro que saiu aqui e aí eu já tava no Rio. Eu saí daqui, tinha acontecido, aí eu cheguei no Rio, não falava em nada no jornal, Não, nenhuma, tava uma coisa bem não local. falou no Fantástico, sei lá, eu tava muito muito aqui, né? Uhum. Aí quando começou a chegar, falou: "Ah, teve um tiroteio, teve um policial baleado e tal". Na mídia chegou a sair que o cara tinha morrido. O policial, né? É. Então, e lá era ruim até para passar informação, seja para mídia ou entre a gente. O celular não pegava de jeito nenhum. Você podia ter a melhor operadora, não pegava. Wi-Fi, o que eles tinham lá, né, os moradores, era Wi-Fi, que também não pegava 100%. E nem os HTs, que são os nossos radiocomunicadores, também não pegavam. Então, pegava às vezes uma frequência aqui, andava 100 metros já não pegava. E eu lembro que só tinha um HT que estava pegando e conseguia contato com a base. Uhum. Então, esse HT estava salvando. Era o único, assim, que respondia quase por todo mundo ali. E foi na hora que a gente escutou policial alvejado. Ó, até arrepio, porque eu lembro. E ali todo mundo ficou preocupado, porque muitos tinham a visão da onde tinha sido. Eu estava um pouco acima, eu não sabia quem tinha sido alvejado. A gente perguntava quem era, ninguém respondia. Aí a gente já viu o helicóptero dos bombeiros sobrevoando bem em cima da gente para tentar resgatá-lo. Então, assim, você já fica meio aflito, né? A sua atenção dobra, porque você tem um colega seu, Sim. independente da força, alvejado. E você não sabe qual é o estado. Quem está ali do lado sabe mais ou menos, mas quem está longe e está caminhando ainda para encontrar, não sabe. Então bate um desespero. Você fala, cara, eu tenho que avançar, eu tenho que chegar até esse colega para salvá-lo, ajudá-lo, sei lá. E tinha muita coisa assim, o cara é mateiro, o cara se esconde, Sim, e ninguém realmente ele acha. E é era. uma tensão, né, também Sim. disso. Você olhava assim, é porque o pessoal, como é que não achou ele? Tantos mil policiais lá. Lá era um mato muito fechado, as plantas, né, faziam como se fosse uma cachoeira, assim, uma cortina fechada. Você não ia ver ninguém, nada nem ninguém, não tinha como. Eu lembro que alguns policiais adentraram assim no milharal que tinha, uns mics, né, os policiais militares entraram assim, e a gente perdeu eles de vista, dentro do milharal. Não tem como se achar. A gente não segue pra lá, a gente vai seguir pra cá. Foi dividindo as equipes. A gente não via ninguém. Sem rádio? Sem rádio. Então, assim, você fica, cara, cuidado, 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 porque pode atirar em algum colega. Você não tá vendo quem é, por que que tá movimentando. Então, tinha que ter muita cautela, principalmente para não alvejar um colega. Né? Então, e tinha muitos macaquinhos passando nas árvores, então você podia confundir.
né, com algum barulho de alguma pessoa passando. O Lázaro, ele tinha a expertise de subir em árvores, e ele observava, de fato, as pessoas pelas árvores, como ele mesmo já fez o depoimento lá na época da Bahia, que ele ficou foragido. Então, você olhava para o chão, olhava para o meio, olhava para cima e falava, cara, onde está esse cara? E, de fato, teve uma hora que as vítimas falaram que nós passamos e nós não vimos ele. E ele tava com todas as E ele vítimas. estava ali, Quais vítimas? com as vítimas. O helicóptero passando e ele todo escondido, camuflado mesmo. E assim, ele estava usando roupa camuflada, onde ele ia, né, nas fazendas, ele ia pegando as roupas. E lá tem muita roupa camuflada, tem calça tática, preta, aquela cor areia, caque. Então ele ia se camuflando no meio do mato. Assim como nós também fazíamos, ele fazia. Só que ele planejou, né? É. Ele Ele tinha... era sangue frio. Pelas atitudes dele, ele estava bem sangue frio. Pelas atitudes, né? Não vou falar do passado, nem nada. Do que ele estava planejando ali. É, de tudo, né? Inclusive do passado, né? Da É. ficha dele, dos casos dele. Exato. E teve uma parte que ele... Aí também não sei como é que foi essa informação que chegou na TV, que ele entrou numa fazenda, aí o fazendeiro deu tiro nele, ele saiu. É, né? Assim, o Vai, Lázaro, ele tava em todos os lugares ao mesmo tempo ali. vai aparecendo contos, né? Cara, a gente tava ali, de repente, na base, aí passava algum informe, a gente corria pra um lugar. Aí chegava lá nesse lugar, ao mesmo tempo mandava um rádio pra gente, não, agora tem em tal lugar. Gente, o cara rodou 25 quilômetros a pé sozinho? Como assim? O cara tem rodinhas? Tem carro? Porque era muito rápido. Você tava aqui, de repente tinha um informe aqui, tinha um outro informe em outra cidade, tinha até informe que ele tava no Espírito Santo. Você falava, "Ué, o cara tá andando a pé assim, desse jeito? Fácil? Pegando ônibus e ninguém fala nada?" Mas, lógico, tinha muita gente ajudando ele, né? Já foi visto isso nas investigações aí, a Polícia Civil do Goiás, as investigações que abriram, que tinha muita gente ajudando, né? Fazendeiro, caseiro, não sei o quê, família. Então, fica difícil você trabalhar atrás de uma pessoa que está tendo ajuda de vários outros para escondê-lo. Fica muito difícil trabalhar dessa forma. E os outros que acham que qualquer barulho que acontece do lado de fora de É o casa Lázaro. é o Lázaro. Às vezes era um cachorro passando, um gado. Sim. Barulho faz. Lá à noite é silêncio. E qualquer barulho, eles achavam que era o Lázaro. E não era. Às vezes era só um bicho do mato. É o pavor, né, cara? É o pavor. E eu não tiro a razão da família lá, porque lá era muito uma cidade pacata, calma. Qual era a cidade? Começou em Cocalzinho. Cocalzinho. Não, Edilândia, depois Cocalzinho e ficou ali, naqueles arredores ali. E muito mato, muita fazenda. Muito. E, só um minuto. E o informe que a gente tinha é que ele já tinha trabalhado por ali, né? Por alguns anos. Então, ele sabia onde ele andava, ele sabia as fazendas que ele ia, ele conhecia muita gente na cidade. E isso facilitou para ele. Ele sabia a maioria dos córregos que tinha lá, os rios, os cantinhos que tinha, as grutas, ele sabia de tudo. E você... As polícias não estão operando nesse terreno, né? Não. Não é comum, né? Não. Então você... Poucas polícias são treinadas para trabalhar em selva, que a gente fala, né? Que tem até o curso de selva. São poucos policiais que se formam nesse curso. Então, não dá para você falar, então chama só a galera que tem e joga eles lá. Não é assim. É por isso que teve toda uma cooperação entre as equipes, entre as categorias, porque cada um sabia de um pouquinho. Cada um foi colaborando do jeito que podia. E era na cega, muitas Não, e vezes. até para ocupar o terreno também, precisa povoar com gente, né? Muito. Com muita gente. Pô, uma fazenda lá, sei lá quantos hectares eram lá, você tinha que rodar a fazenda inteira com as outras fazendas em volta. Uma caminhada. O fato que aconteceu, eu lembro bem, que a gente estava na estrada de terra, que foi um bizu, né? Que é tipo uma dica, para quem não sabe o que é bizu. É uma dica que a gente que tinha que ir lá. Aí a minha equipe foi, assim como outras equipes também foram. Passado um tempo, houve uma gritaria. Ele tinha acabado de roubar umas armas na fazenda, logo quase em cima da nossa. Tipo, ele era doido. Ele ia na frente da polícia mesmo, tava nem aí. E lá ele tinha roubado. Então, assim, até tem uma filmagem, quando a gente chegou, os familiares, ele foi pra cá, ele foi pra cá. Só que assim, como é que vocês não conseguem correr? Gente, a gente tá carregando um trambolho de uma arma longa, com cinto, com colete, com um monte de parafernália em cima da gente. Não é fácil. Tem muita gente lá que carregava mais de 15 quilos. Você correr atrás de um cara que tá carregando só uma mochilinha? 27 Parts Beat!